Só para você ter uma ideia, nós temos uma característica nos países tropicais que as plantas, para resistirem ao sol, você vê aqui, às vezes a gente tem uma temperatura baixa à noite, mas de dia o sol racha. Como é que uma planta resiste? Vocês já ouviram falar na braquiária? Sim. Braquiária é uma gramínea que a gente tem no Brasil. Por que vocês acham que a braquiária dominou o Brasil? A gente tem tanta braquiária no Brasil. Porque ela resiste à nossa intempérie. As outras gramíneas não resistem. Então a braquiária é melhor do que todas as outras, ela dominou o cerrado, principalmente depois que a pecuária nossa migrou para o cerrado. Por que a nossa pecuária migrou para o cerrado, sendo que o cerrado não tem a qualidade de solo que tem, por exemplo, a zona da mata? Por causa da topografia, a zona da mata é assim, ó. O cerrado é plano. Então no cerrado você consegue trabalhar com maquinário, numa época que você não tem mais mão de obra. Na zona da mata você tem que trabalhar com mão de obra humana. Então, na medida em que foi mudando a configuração da agricultura e da pecuária, nós nós vamos ter que produzir agora no cerrado. E para produzir no cerrado eu tenho que mudar algumas coisas. Por exemplo, na agricultura, o tipo de lavoura, não só o tipo de lavoura, mas às vezes no mesmo tipo de lavoura, o tipo de linhagem. Então, o milho que eu plantava na zona da mata, agora a Embrapa teve que desenvolver linhagens de milho mais resistentes para o tipo de solo ácido do cerrado, para o tipo de insolação do cerrado, tá entendendo? Então a gente foi mudando e a braquiária passou a dominar, enquanto antes a gente tinha outros tipos de pastagem que se desenvolviam bem lá, aqui no cerrado essas pastagens não se desenvolvem bem. Aí a braquiária, que vem basicamente da África, se deu bem aqui. Se deu bem aqui, ela é super nutritiva? Não é, mas pelo menos é o melhor que está tendo. Como aqui em Minas a gente fala, o melhor que está tendo. E por que ela resiste tanto? Porque quais são as plantas que resistem melhor a climas tropicais? São aquelas que têm, entre outras coisas, melhor, não só capacidade de raiz, etc., raízes mais adaptadas, mas também melhor capacidade de resistir ao sol, e uma das formas disso é montar uma carapaça, um escudo, chamado lignina. Lignina é uma proteína que dá proteção ao sol. Tanto que se você pegar uma braquiária é dura, você vê que é uma folha dura, aquilo ali é a lignina. Agora, olha que interessante. A gente tem também quem cria cavalo, quem entende um pouco de cavalo sabe disso. Tem gramíneas que são muito nutritivas, muito mais nutritivas do que a braquiária. Uma delas se chama Tifton. Quem já ouviu falar no Tifton? O Tifton é uma gramínea que todo criador de cavalo hoje em dia usa. Por quê? Porque ela é muito resistente também ao sol. Não tanto quanto a braquiária, mas é muito resistente ao sol, e ela é muito mais nutritiva que a braquiária, seja para cavalo, seja para vaca. E o que é interessante é que o Tifton também se dá bem na Europa. Por quê? Então vamos lá. A braquiária, para ela produzir a lignina, ela desenvolve uma rota chamada rota C4. Isso é um termo bioquímico, que é uma rota de processamento metabólico que produz a lignina. Isso é uma terminologia de bioquímica botânica. Desenvolve a rota C4. A rota C4 produz lignina. Essas gramíneas tropicais, elas sempre se desenvolvem pela rota C4. O Tifton, ele produz a rota C4, mas ele tem uma característica que, se ele tiver numa região temperada, ele muda a rota dele para C3. E aí a mesma planta com a mesma genética produz uma folha massinha, tenra. E aí é lógico, essa folha tenra é mais nutritiva e ela é mais digerível. Então os animais ali, com menos esforço, conseguem abstrair mais
nutrientes daquela planta. E aí, no sul do país, você tem essas gramíneas produzindo a rota C3. Então, de acordo com a região, você tem uma grama mais macia ou mais dura, e às vezes é a mesma espécie de grama. Aqui ela produz, só vai pela via C4, e lá no sul a mesma grama vai pela rota C3. E olha como é que é complicado. Aí você tem um regulamento feito lá para a Europa. E aqui no Brasil é o mesmo regulamento. O que a gente faz? Compensa. Como que a gente compensa? Marcando de chuteira, por exemplo, para que a gente tenha aqui o mesmo nível de distúrbio que eles têm lá na Europa. A pista é viva, porque tem bactérias ali. Às vezes você pisa, tem formiga, aí tem bactérias que vão decompor a formiga. Aí a bactéria é eterna, ela morre. Quando ela morre, o que acontece? Tem bactérias decompositoras daquela bactéria. Mas as bactérias decompositoras, elas são eternas? Elas morrem. Então tem bactérias decompositoras das decompositoras. Como é que se chama isso? Lá na 4ª série primária, 1984, a professora Eleonora me ensinou em ciências. Se chama sucessão ecológica. Vocês não lembram desse termo, não? Sucessão ecológica? Sucessão ecológica. Vem que decompõe o cadáver, depois ela morre, vem... Tá entendendo? Então uma pista, a partir do momento que você caminhou ali, você desencadeou um processo que não para. E por isso que um cachorro percebe aquela pista. De manhã ela foi marcada. Opa, quando você marcou ela de manhã, ela tem um resultado. Por quê? Por que ela tem um resultado? Por causa da umidade, por causa da temperatura, por causa da textura do solo. Aquele mesmo solo, meio-dia, ele tem a mesma textura, a mesma dureza? É mais duro, porque o solo secou. Tem a mesma umidade? Não tem. Tem a mesma matéria orgânica? Não tem. Então o solo varia durante o dia, naturalmente a pista varia durante o dia. Você marcou uma pista, daí algumas horas já não é mais a mesma pista. E às vezes ela quase desaparece no final do dia. E aí de noite vem a umidade de novo, a pista volta de novo. É isso que eu ia perguntar. Se você faz uma pista num dia, e aí você faz no outro, e se por acaso você cruzar essa pista, então ele sente a diferença. Sente. Eu passei por isso. Por isso que é importante a gente praticar, porque sem praticar a gente não percebe essas coisas. E assim, eu vi o Lara treinando no faro antes da prova, quando a gente fez lá, e me chamou a atenção no cão dele. Ele faz o faro bem diferente, ele tem um método diferente lá também, mas assim, que me deixou bem surpreso assim, do nível do cão que ele estava dando o faro ali. Ele não observou onde ele estava marcando o faro. Ele tinha marcado o faro, ele já tinha treinado aquela semana lá, só que no dia ele marcou o faro, a pista dele, onde a máquina tinha acabado de passar e roçar no dia anterior. Então aquilo estava tudo estourado. E ele marcou a pista ali em cima. Depois que ele marcou a pista, e depois que ele passou na pista, ele foi perceber que ele tinha marcado. É muito mais difícil para o cão. Mas o cão fez tudo. A gente percebeu que não foi o mesmo desempenho, mas assim, ele conseguiu pegar. Mas teve um grau de dificuldade, né? E aí com isso vocês conseguem entender que se eu tenho uma temperatura mais baixa, é mais fácil para o cão ou mais difícil do que uma temperatura mais alta? Mais fácil. Por quê? Porque você consegue manter uma melhor qualidade bacteriana ali. Iogurte conserva melhor no sol ou na geladeira? Está entendendo? Quanto mais baixa a temperatura, melhor. Se você tem mais umidade, a qualidade daquela pista é melhor ou pior? Por quê? Por 3 motivos. Você mantém melhor as bactérias. Outro, você melhora a transmissão das partículas odoríferas, porque o que carreia a partícula odorífera de um ponto até o nariz do cão
são as gotículas d'água, elas vêm através das gotículas d'água. Terceiro, porque se tem água, você interfere na textura. Pega um papelão daqueles grossos e tenta rasgar assim. É difícil. Agora molha esse papelão. A água interfere na textura. Então a gente tem matéria orgânica, temperatura e umidade. São 3 fatores muito importantes na facilitação ou dificultação da percepção da pista pelo cão.